Olá, agradeço a presença de vocês por estarem aqui para ouvir a minha exposição e vamos então ao vídeo que queremos apresentar hoje. Nós vamos analisar o impacto no mundo europeu da Reforma Protestante e de como essa verdadeira revolução reconfigurou o mundo, o mundo ocidental, e decretou definitivamente o fim da Idade Média e inaugurou o início da Era Moderna, das revoluções científicas, tecnológicas e humanísticas. Principalmente o ideal de liberdade individual, de liberdade religiosa e, claro, do surgimento das sociedades de livre mercado e da democracia. Antes vamos voltar ao passado e verificar como era o mundo europeu durante a Idade Média, monopolizada religiosa e politicamente pela Igreja Católica. A Igreja não impediu nem proibiu as pesquisas ou os estudos científicos na Idade Média, como às vezes seus detratores afirmam. Na verdade, ela os controlava. A Igreja era a ciência, e as universidades criadas por ela, ou com apoio dela, no início do segundo milênio da Idade Média, eram rigidamente monitoradas e os estudos e as pesquisas não pareciam muito com o que as universidades modernas praticam. Elas resumiam nas análises e estudos dos clássicos gregos, romanos e até árabe, essencialmente as chamadas artes liberais, o trívio e o quadrivírio, além das especialidades em teologia, medicina e direito. De qualquer forma, nada podia contrariar as doutrinas oficiais, e isso era importante. Os clássicos eram copiados à mão por monges copistas e o contato direto com livros era muito restrito, em função, na verdade, da dificuldade de fazer novas edições. E, na verdade, esses abnegados monges é que foram responsáveis por preservar muitos originais do passado que, de outra forma, seriam perdidos, não? Isso foi meritório, não se pode ignorar. Mas muitos outros escritos do passado não ficaram preservados, simplesmente por serem suspeitos de ameaçar a unidade da fé cristã, ou considerados blasfemos, ou simplesmente por acharem que era irrelevante. Um exemplo foi o caso de Platão e Antístenes. A doutrina cristã foi formada com base nesse discípulo de Platão, principalmente até São Tomás de Aquino, que preferia Aristóteles, ou se baseou a sua teologia em Aristóteles. Praticamente toda a obra de Platão foi preservada, talvez por essa razão. Já Antístenes, que era uma espécie de opositor de Platão, que ou ironizava, criticava a sua doutrina de reminiscência, a famosa teoria das ideias ou das formas. E de Antístenes nenhuma obra foi preservada. Não sei se é porque ele não tinha uma organização, tipo uma academia como Platão, academia de estudos de seus escritos. Outra possibilidade é que, sendo opositor de Platão e por não ter criado uma escola com tradição continuada ao longo dos tempos, então não houve interesse de preservar seus livros. Aí inclui a própria Igreja, claro, que adotou com forte adaptação a doutrina platônica. Suspeita-se que os intelectuais das primeiras universidades preservavam livros simpáticos e ignoravam ou mesmo destruíam outros. Mas não existe evidência de que isso tenha acontecido, pelo menos em larga escala. De qualquer maneira, parece estranho que os escritos de um deles, no caso Antístenes, de Platão, tenha sido preservado e o de Antístenes não tenha sido preservado.
Só que a partir do século XVI, quando o monopólio cristão da igreja começava a ser quebrado pelo movimento reformista na Europa, a queima de livros, a condenação de escritores considerados hereges foi implantada com muita fúria. A igreja chegou até a publicar um índice de livros proibidos que deviam ser exterminados. Foi o famoso Index Librorum Prohibitorum, ou índice de livros proibidos. Na primeira edição, 200 obras e autores foram proibidos. O índice teve diversas atualizações e só foi abolido já no século XX, em 1966, quando já computava mais ou menos 4.000 obras e autores. Nesse índice, muitos livros clássicos gregos e romanos foram excluídos. E aí, na Idade Média, claro, após a queda do Império Romano, a igreja se transformou em poder político por toda a Europa. E como não havia Estados-nações, como os entendemos na contemporaneidade, mas sim a Idade Média vivia o que chamamos de feudalismo, Ou seja, as cidades e territórios eram governadas por inúmeros senhores feudais ou pequenos reinados fragmentados, tipo principados, e acima de todo esse mosaico de poder político pairava a igreja, e que era uma espécie de estado soberano sobre todos os outros estados. E na verdade a igreja detinha um poder político sobre quase a totalidade dos povos do continente europeu, tanto quanto o poder religioso, e controlava a vida de reis, príncipes, barões, senhores feudais, comerciantes e servos. Não havia na mente do povo nenhuma distinção entre poder político e poder religioso. E absolutamente não havia liberdade individual, ou mesmo de pensamento. Tudo era controlado pela igreja. Na verdade, havia liberdade. Havia liberdade individual e até liberdade de pensamento, de certa maneira, desde que não contrariasse a doutrina da igreja. Ou seja, a liberdade tinha limites bem definidos dentro da teologia oficial. E como todo sistema assim extremamente hierárquico de poder centralizado, a igreja formava uma classe privilegiada, ou formou ao longo do tempo, uma cúpula governante, cheia de luxo, corrupta, lasciva e praticante de desmandos escandalosos. Além disso, a igreja se tornara muito rica em meio a um mundo onde mais de 90% da população vivia na miséria. E a igreja era tão mercantilista que muitos bispos se tornaram eles próprios senhores feudais. A riqueza da igreja era tão imensa que, para se ter uma ideia, mais de 1/3 das terras da Europa sob seu controle pertencia à igreja. Esta se tornara tão mercantilista que vendia favores, as chamadas simonias, comércio de cargos, as indulgências, o perdão dos pecados, taxas abusivas de serviços, os sacramentos, essa taxa sobre casamento, batismo e até funerais. Havia até falsificação de relíquias, tipo pedaços da cruz de Cristo, ossos de mártires, crucifixos abençoados. A lista era muito grande. Não era um comércio oficial, é claro, não era assumido pela cúpula. É preciso esclarecer isso, mas era tolerado passivamente pelos dirigentes da igreja. E foi nesse clima sombrio, já na Alta Idade Média, no final da Idade Média, que começaram a surgir os protestos de religiosos descontentes com toda essa degeneração da igreja. Todo mundo sabe que a Reforma Protestante nasceu com Marinho, com Martinho Lutero. Mas pouca gente sabe que mais de um século antes já havia protestos contra o rumo que a igreja tomara.
Um dos primeiros a se revoltar foi o sacerdote e erudito inglês John Wycliffe, que viveu entre 1325 e 1384. Este protestava contra os desmandos e a apostasia da igreja. Morreu antes de ser condenado. Mas mesmo morto, foi excomungado, exumado e seus ossos queimados em praça pública. Outro rebelde famoso foi John Hus, teólogo e reitor da Universidade de Praga. Ele nasceu em 1372 e morreu na fogueira em 1415. Este, influenciado pela leitura de pregação de Wycliffe, exortou a igreja a voltar à sua pureza original, além de pregar que o verdadeiro líder da igreja era Jesus e não o Papa. Claro, também foi condenado a ser queimado na fogueira. E o curioso é que morreu cantando hinos sob as chamas do fogo. Mas não vou aqui contar a história da Reforma ou a Revolução Protestante, que é muito longa. O que desejo expor aqui é uma síntese, o compacto, uma espécie, o impacto, né? O impacto que o protestantismo teve na cristandade em geral e no mundo moderno como vivemos hoje. Nesse ponto, né, a reforma de Lutero e depois Calvino e outros, não só emblemática, mas inaugura uma nova maneira de entender a fé cristã. E, então vou estabelecer diversas fases, né, como revolução, né? E a primeira é que cada alma tem direito de comungar com Deus diretamente e sem intermediário. Tem direito de ler a Bíblia por si só, sem a tutela de autoridade religiosa nenhuma. Essa, eu acho, pelo menos na minha opinião, é a revolução de todas as revoluções. A principal revolução que aconteceu no mundo cristão. Foi a introdução involuntária e verdadeira do indivíduo na história humana. Foi a dissolução da hierarquia tão cara ao catolicismo. Essa considerava o catolicismo cada ser humano apenas uma peça no jogo do tabuleiro da sociedade. Mas tem uma segunda revolução, que é a salvação não se alcança com penitências, preces, rituais, pedidos de perdão, muito menos com generosas ofertas ou pagamentos, que é o caso da predestinação calvinista, que diz que a salvação é uma vontade de Deus e não depende de obras ou sacrifícios humanos, ou penitências. Todo pecador depende só exclusivamente da graça de Deus. E houve uma terceira revolução, que foi a extinção do dualismo entre mundo religioso e mundo secular. Para a Igreja Católica, se eu sou marceneiro, por exemplo, né, eu tenho duas vidas. A de cristão, que cumpre os mandamentos da igreja e todas as suas liturgias, e aquela vida que me dá renda, com a qual garanto o meu sustento material e de minha família. Para o protestante, essa distinção não faz sentido. Se sou cristão, minhas obras, ou seja, trabalho a madeira para fazer uma mesa, é uma obra para a glória de Deus. A minha vida profissional também será uma manifestação da minha religião e com ela eu posso agradar a Deus, tanto no meu ofício quanto nas liturgias da igreja. Na verdade, a igreja dividiu o mundo de maneira radical entre o secular e o sagrado, né? A Igreja Católica. Já aí o puritanismo e o calvinismo, principalmente, ou em particular, quebraram esse dualismo e a hierarquia verticalizada. Por isso fica fácil constatar que o protestantismo nasceu como um modo de vida, enquanto que o catolicismo sempre foi uma igreja ritualista e exterior, mais focada na obediência do que no comportamento cotidiano. Ela não interferia na vida cotidiana dos seus membros. E também teve uma quarta revolução. O catolicismo tinha o trabalho como um mal necessário, um castigo divino. Como vemos lá no livro de Gênesis, né, da Bíblia,
Os protestantes, principalmente os calvinistas e puritanos, inverteram essa crença. Para esses movimentos, o trabalho é uma bênção de Deus e é através dele que o ser humano demonstra sua fé e sua vocação. Cada profissão lícita era dada por Deus e servia de teste de fé. E o sucesso material era reconhecido como o prêmio dado pela divindade a seu esforço, a sua dedicação e principalmente a sua parcimônia. A quinta revolução. Esta revolução foi uma consequência da primeira. Aquela de dar ao indivíduo autoridade sobre si mesmo para comungar com Deus e para ler e interpretar a Bíblia com liberdade. E esta teve como colateralidade a ideia de que todo ser humano é livre para se expressar. A reforma não defendeu uma liberdade completa ou para discordar dos princípios bíblicos. Os reformistas entendiam que, ao ler as Escrituras Sagradas, todos chegariam à mesma verdade presente, presente naquela leitura que o indivíduo fazia. Dessa forma, as dissidências foram condenadas, pelo menos no início. Mas, na verdade, o germe da liberdade individual estava lançado, desde Lutero. E através desse pressuposto, já no Iluminismo, os ideais de liberdade de pensamento, de livre expressão, caminharam num crescimento continuamente e até que se chegou à concepção da democracia como um regime de liberdade, de ter a crença que quiser e desejar e de se expressar livremente sobre qualquer matéria. Teve uma sexta revolução também, que foi a separação da igreja do Estado. Com a concepção de que o Estado deveria cuidar da organização da sociedade em suas relações materiais, econômicas, políticas e jurídicas. E a igreja, por seu lado, deveria se restringir a cuidar da alma, da ética, da moral, dos costumes e da relação humana com a divindade. Foi assim a criação do Estado laico. As consequências dessas revoluções somadas foram imensas para o futuro da civilização ocidental, a civilização que nós vivemos hoje, na qual vivemos hoje. Por exemplo, os protestantes defendiam o ensino a todas as pessoas, independente de classe, para que todos pudessem ler a Bíblia por si mesmos. Não muito tempo depois, os índices de analfabetismo entre o povo nos países predominantemente protestantes caíram drasticamente. Lutaram para que fossem instituídas escolas públicas em todas as cidades e que nenhuma criança ficasse sem o direito e o dever de aprender a ler. E teve uma sétima revolução, a sese extramundana e a sese intramundana. Então, extramundana e intramundana. Para o catolicismo, o ideal de vida santificada era o de renunciar à sociedade mundana, à sociedade material, e se isolar no monastério e praticar sua ascese com leituras da Bíblia, rituais e preces diárias. Essa era a ascese extramundana, como nomeou o sociólogo Max Weber. Já para o protestante, a ascese deveria ser praticada na sua vida cotidiana, tanto no dia a dia do trabalho, da família e da sociedade, quanto na igreja. Nas preces também, nos cânticos, nos rituais religiosos. Não havia distinção. E um exemplo claro é a doutrina puritana. Os puritanos não eram uma denominação religiosa, mas um estilo de vida que lutava para que a igreja voltasse à sua característica primitiva e fazia uma interpretação radical de fé que não via na vida humana uma parte secular e outra sagrada, mas considerava toda a pessoa sagrada a serviço de Deus.
Sua vida em todos os aspectos deveria ser no trabalho, no lazer, na igreja, na sociedade, enfim, para glorificar a Deus e se servir a Ele. Os puritanos condenavam o ócio gratuito e defendiam a parcimônia, né, a economia, a vida simples e operosa, né, no trabalho, como condição para agradar a Deus. Foram essas revoluções que criaram o novo cristianismo, agora pautado pela pluralidade, pela tolerância das interpretações divergentes, né, do Evangelho Sagrado. Bom, para resumir, embora, para bem da verdade, a Igreja tentasse periodicamente flexibilizar, modernizar e evoluir sua doutrina e seu controle social, as mudanças foram aceleradas fortemente pela Revolução Protestante. Esse movimento arrancou as portas que já estavam sendo abertas, né, e de uma maneira prudente pelo papado, e inaugurou a era da autonomia individual, que, rompendo as barreiras da tradição e do domínio político-religioso da Igreja, preparou o terreno para a liberdade de crença, a liberdade política e o mundo das pesquisas científicas sem barreiras teológicas. Esse assunto merece ser mais aprofundado, ele é muito vasto e possivelmente voltaremos a falar sobre ele em outro momento. Mas assim, esse vídeo já está ficando longo, então nós queremos encerrar aqui. E para você que me acompanhou até aqui, agradeço imensamente sua atenção e nos vemos no próximo vídeo, que irá tratar dos vieses mentais, que vai ser uma playlist, na verdade, de diversos vídeos, e da tendência humana para interpretar a realidade através de pressupostos ideológicos e às vezes religiosos também, né? De qualquer forma, espero que vocês deem seu positivo se gostaram dessa exposição. Se inscrevam se ainda não estão inscritos. Convide os amigos para se inscreverem. Aperte o sininho para ser avisado toda vez que lançarmos novos vídeos. E até o próximo encontro.